O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ontem nós vimos Jesus contando a parábola daquele homem, o administrador infiel. E Jesus, ele elogiou, a astúcia dele. Então ele se utilizou do dinheiro, que não era dele, mas era do patrão, para o benefício próprio, para que depois, quando ele saísse daquele emprego, porque ele tinha sido mandado embora, ele pudesse usufruir e não ficasse na indigência. Na verdade, o problema desse homem é que ele colocou a confiança no dinheiro e não em Deus. Aí agora Jesus, ele dá uma continuidade, é uma explicação de forma bem direta da parábola que foi de ontem. É uma continuação. Então, quando Jesus fala aqui de dinheiro injusto, não é que seja o dinheiro desonesto que eu recebi, então agora eu vou pegar esse dinheiro desonesto e vou usar para o meu bem também. Não é isso. Dinheiro injusto é quando ele foge da finalidade, ou seja, o dinheiro que nós recebemos é para as nossas necessidades, comer e vestir. Tanto que na carta de São Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6, agora eu estou em dúvida se é na primeira ou na segunda, mas eu penso que seja a primeira, se não for é a segunda, mas é no capítulo 6, ele diz que tendo o que vestir é o bastante, não precisa se preocupar mais do que isso. Então, precisamos do dinheiro? Precisamos. Mas nós precisamos tomar cuidado para não colocar o dinheiro como fosse o nosso Deus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E a tentação nossa é justamente pegar o dinheiro e acumular, porque tendo dinheiro eu vou estar bem. Mas lembremos também daquela outra parábola que o rapaz vai e diz assim para Jesus, da questão da herança do irmão que ele tinha, Senhor, fala para o meu irmão que ele precisa me ajudar também na herança. E Jesus, quem está me chamando de juiz? Eu não vim aqui para isso, não.
Aí ele conta aquela parábola daquele homem que acumulou, né, tantas coisas na casa dele. Ele tinha plantação, pegou aquela plantação, tudo que já estava em abundância, recolheu dentro do celeiro e disse: agora eu vou viver numa boa. Aí Jesus diz assim: seu imbecil, você está colocando toda a sua confiança nisso aqui? Hoje mesmo tu irás prestar contas, viu? Irás morrer. E eu quero ver se esse dinheiro, se esse acúmulo vai pagar a sua vida. Porque o dinheiro não paga a vida eterna jamais. Aqui na aclamação ao Evangelho, está dizendo bem assim, olha, Jesus Cristo se fez pobre, né? Jesus Cristo sendo nosso Senhor. Embora sendo rico, para nós se tornou pobre a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Se nós formos interpretar isso aqui pelo lado humano, nós vamos entender assim, olha, Jesus se fez pobre, ele é Deus, né? Ele se fez pobre para que eu fique rico financeiramente. E não é isso que ele está dizendo. Jesus, sendo rico, sendo Deus, ele se fez pobre para nos dar a verdadeira riqueza que é o céu. Ele mesmo é a nossa riqueza. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro, ali vai estar também seu coração, né? Se o teu coração estiver em Deus, ali vai ser o seu tesouro. Se o coração estiver na riqueza, ali vai ser a sua riqueza. Para o católico, o dinheiro é apenas para duas coisas: para suprir as minhas necessidades e o que sobrar para dar para os pobres. Para o católico é assim. Por isso que na vida religiosa, os conselhos evangélicos, que é pobreza, castidade e obediência, a pobreza é justamente para isso, para que o religioso não venha acumular dinheiro, bens para si. Ele é pobre, tendo o necessário para viver, o resto é para quem não tem. Não dá para um padre se tornar milionário. Não tem como um religioso, uma religiosa ficarem milionários, tendo terrenos, fazendas, casas, muitas casas, do dinheiro que foi acumulando, e aí ainda é o pior, né? Acumulou esse dinheiro da miséria do pobre. Porque quem é que ajuda os religiosos se não os pobres? Os ricos também ajudam. A gente não fala assim, a moedinha, aquela moedinha do pobre? Quantos miseráveis por aí que, por amor a Deus, eles vão lá e pegam o que eles têm, aquilo que não dá nem mais para sobreviver, e ajuda. E tem gente ficando rico com esse dinheiro, milionário. Fazendas, terrenos, casas. E no dia do julgamento, que contas irás prestar? Porque o Deus dele se tornou o dinheiro. Porque, olha, quem tem dinheiro, olhando pelo lado material, tem tudo, né? Pisa até no outro se quiser. Pisa até no outro. E Jesus hoje está dizendo, olha, cuidado, viu? Nós temos que ter esse dinheiro que a gente tem, o que tem de sobra,
é para ajudar os pobres, para que os pobres, quando nós morrermos, eles nos receberem nas moradas eternas, dizendo assim: olha, ele me ajudou quando eu estava na miséria. Eu acho bonito que eu faço questão, né, de dar aquela bênção no sacramento do matrimônio. Tem uma bênção lá própria que diz assim, para o casal, né? Recebei os pobres que baterem na porta da vossa casa, para que quando vocês morrerem, eles te recebam nas moradas eternas. Olha que coisa linda. A pergunta é: o que tu tens feito com o dinheiro que tu recebes? O que você tem gastado? E com o que você tem gastado? Realmente é necessário gastar com isso? Ou o que tu gastas é por causa da necessidade? E o pobre, quando te pede, o que tu fazes? O miserável, quando pede. Porque Deus quer que nós sejamos pobres, mas miseráveis não. Mas também Deus não quer que nós sejamos ricos. Mas se você é rico, sabe usar da sua riqueza. Quem é rico? Mas eu estou dizendo para nós, o sacerdote, volto a dizer, o bispo, o religioso, o missionário e a missionária não pode ser rico. Não pode. Quando se vive na riqueza, está dando um mau testemunho. Porque Jesus, sendo rico, nasceu numa gruta e morreu numa cruz sem roupa, não tinha nada. E quando os discípulos foram atrás dele pensando que iam ficar ricos, ele disse: as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Está vendo que situação? Olhando aqui para nós da comunidade, né? No dia 2 de fevereiro, quem estiver vivo, né? E for fazer a consagração lá, como é que a gente dá o nome de? Nosso compromisso, vocês vão ver. Lá tem um momento que diz assim: pobre com os pobres. Todo mundo só fica alegre com a Virgem Maria, que levanta o papelzinho para dizer da Virgem Maria, e todo mundo bate palma com aquele papel branco. E às vezes não vê o que está dizendo. Lá diz que é pobre com os pobres. Não é rico com os pobres, e muito menos rico com os ricos. É pobre com os pobres. Repito, pobreza é ter o necessário. Tendo o que vestir e tendo o que comer, está tudo bom. Aí São Paulo agora, né? Veja aqui na carta aos Filipenses, né? São Paulo agora está recebendo donativos. Ele está numa pobreza daquelas, talvez até na miséria mesmo. Aí ele diz assim: olha, sei viver na pobreza, como eu sei viver também na riqueza. Olha, em todas as situações há uma dependência de Deus. Na riqueza eu ajudo. Na pobreza e na miséria, eu peço a Deus que me ajude e fique em paz. E não fico naquela preocupação, naquele exagero: vou morrer de fome. Deus há de prover. Se Ele não prover, morrerei na graça.
Mas é difícil a gente encontrar um miserável que morre de fome, né? A gente ouve assim, tem lugares, tem situações de pessoas que morrem de fome, né? Mas pode observar, por mais miserável que a pessoa seja, mas ela vive, né? Um dia eu estava ali na praça conversando com aqueles homens de rua, dei uma parada ali para conversar com eles, né? Aí eles falaram, eu disse, mas e como é que vocês vivem, sobrevivem assim? Eles disseram, padre, Deus nunca nos deixa com fome. Nunca. A casa nossa é o céu. O céu é o nosso teto. A gente só chega ali, dormir, a gente dorme. Eles dizem assim, a gente não vive com preocupações. Vocês veem que aqueles homens aqui de rua, aquelas mulheres de rua, estão sempre sorrindo. Vivem rindo lá, né? Agora o ricaço está com depressão. Vai dizer para eles assim, olha, eu vou te dar uma casa de presente. Não quero casa de presente, não quero. Eu fiquei admirado, porque eu pensava que esse povo queria um lugar para morar, eles não querem não, eles querem... Claro, é uma situação desumana, eu não estou falando aqui que o que eles estão pensando e falando é o certo. Eu estou dizendo é que eles vivem felizes daquela situação. A única coisa que eles querem é isso, olha, me dá um dinheirinho aí para eu comprar alguma coisa. Só isso. A gente tem que fazer um trabalho muito grande para eles entenderem que eles precisam ter uma casa para morar, para ter uma vida digna. Mas eles estão ali, né? É de uma cidade para outra, caminhando pela rua aí. De uma cidade para outra, andando o dia todo. Fiz 2 vezes uma experiência. Eu saí daqui de Cachoeira, do Pai das Misericórdias, à casa da mãe lá em Lorena, lá na Catedral de Lorena. Eu fui a pé, eu gastei 4 horas andando. Eu fui 2, mas só foi na ida, né? Na volta eu vim de ônibus. Para ver também, né? Primeiro para me mortificar das minhas penitências, que pecador maior do que eu não tem não. Então para me penitenciar. Mas ali eu vi como é andar, viu? Você vai no silêncio, você vai rezando, você encontra uma pessoa. Teve uma vez que uma pessoa me vendo se confessou, viu que eu era padre, eu estava de batina, e veio, se confessou, e eu fui vendo. Teve um momento que eu precisei ir no banheiro, aí tinha um barzinho assim, eu fui lá, perguntei se poderia entrar para usar o banheiro, eles deixaram. Aí, quando eu cheguei lá em Cachoeira, o cara disse, olha, padre, comprei essa água para o senhor. Aí o cara me deu a água para beber e realmente eu estava com sede. Eu não tinha nem pedido água. Você vê que realmente esses homens que vivem nessa vida, de uma certa forma, eles veem a providência de Deus no necessário deles. Eles não querem mais do que o necessário. O problema é aqueles que acumulam e vê essas pessoas e dão as costas e não ajudam. E às vezes aquele dinheiro que ele tem, que ele poderia ajudar, ele está ou guardando para os tempos difíceis, né? O cara não sabe nem se vai chegar nos tempos difíceis, está guardando dinheiro para os tempos difíceis. Você vê as incoerências nossas? Ou é para comprar alguma coisa, vaidade própria. Não é bonito quando a gente vai lá numa churrascaria, aí vamos com os nossos amigos, né? E nós mostramos que nós temos dinheiro e pagamos para os nossos amigos. Os caras tudo cheio de dinheiro, não precisava nem disso. Mas já que tem para pagar para os amigos assim, por que não chamar esse povo aí, os nossos irmãos, e dizer, olha, vamos lá numa churrascaria que eu vou hoje pagar um rodízio para você. E ali paga o rodízio. Eles só querem isso.
Só. Comeu, obrigado. E ainda diz assim, olha, que Deus te abençoe e te cumule de muitas bênçãos. É isso que ele diz. E vai embora. Que Deus te retribua muito mais. E vai embora, pronto, acabou. Se nós pudéssemos fazer uma vez por mês isso, seria muito bom. Todo mês, poder fazer isso. Mas ninguém é tão pobre que não possa ajudar um miserável. Nem que seja com uma moedinha. E isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Eu preciso cada vez mais rever a minha vida. Eu preciso saber viver na indigência, saber viver aqui na miséria, Paulo está dizendo, e saber viver na abundância. Cuidado com a comida que é jogada fora. Se você sabe, guloso e gulosa, que você não vai comer aquilo tudo que você colocou no prato, porque que você colocou para jogar fora depois? Quando nós jogamos comida fora, nós estamos tirando da boca de um miserável, não é de um pobre não, é da boca de um miserável. É aquele que está lá, que pede na rua e muitas vezes não quer dar. Não quer dar, mas joga no lixo, né? Coloque no prato o que você aguenta. Eu coloco o que eu aguento. E quando eu repito, eu aguento. Eu sei calcular o que eu preciso. Um missionário, um religioso, um sacerdote, um bispo, não pode jogar comida fora. E um católico, bem católico também. Então é isso. Então vamos usar do dinheiro para ganhar. Olha, Jesus está excitando-nos a desejar o céu. Então ele diz, você quer ganhar o céu? Então dá o que você tem em abundância para quem não tem. Cuidado para você não acumular. E depois de acumular, você vai morrer com esse acúmulo. E nenhum pobre vai te receber no céu dizendo, ele me ajudou. Aí como os fariseus eram amigos do dinheiro, tá vendo? O religioso aqui, ó, cumpridor da lei, ele era amigo do dinheiro. Aí viu que Jesus estava falando, tocou neles, aí eles fizeram uma carinha assim, ó, de paisagem. A dizer que não era para eles que Jesus estava falando, né? Deu uma risadinha assim. E Jesus, que sonda os corações, termina dizendo assim, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Para o homem o dinheiro é muito importante, o dinheiro é detestável para Deus. Hoje, primeiro sábado do mês, dedicado também a essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, vamos desagravar o coração da Santíssima Virgem diante de tantas vezes que nós poderíamos ajudar e não ajudamos. Nos preocupamos mais com as nossas vaidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.